tema de hoje como é interessante. Diabo, o mito, fala se não é. Eu admito, amado, sabe, que é tão bom, né, quando você erra. Lembra quando a gente é pequenininho? Que a gente comete aqueles erros e aí a culpa é de quem? Do outro, do coleguinha, do irmão, né? Nunca é nossa, é mais leve. Fica muito melhor quando a gente consegue transferir aquilo que se chama de culpa. Por aquilo que fazemos, pelo que falamos, nossas ações, sabe? Nossas atitudes. Então, o que a religião fez? A religião trouxe algumas falas, né, para a nossa atualidade, e essa fala, ela se transformou em um ser, em alguém que incorpora no outro, em alguém que age por meio do outro, sabe? E aí chamou-se então de diabo, de demônio, de capeta e de tantos outros adjetivos que as pessoas vão colocando a esse tal ser que eu cheguei à conclusão que é um ser. Acredita? O diabo é um ser humano. Eu e você, nós. Parece complicado, né? Mas você vai entender. As pessoas com essa mania de não assumirem, né, os seus erros, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, joga a culpa no coleguinha. É muito mais fácil. Eu também gostaria, sabe, de transferir todas as minhas culpas para alguém. Não, não foi eu que fiz, não. Foi o diabo. Foi o demônio, foi o capeta, sabe? Eu acho que fica leve. Eu até concordo. E aí as pessoas foram dando crédito a isso. As pessoas foram acreditando que aquela pessoa não era daquele jeito. Você já viu aquela pessoa que fala assim, olha, fulano fez aquilo. Ah, não. Não. Fulano seria incapaz de fazer aquilo. Aquela atitude, juro que não foi ela. Juro que não foi ele. Imagina. Cara, a pessoa é assim, uma conduta. Amados, nós vivemos em um mundo muito estranho. Nós não sabemos, sabe, de nada. Nós somos levados, conduzidos a um monte de coisas. Eu conheço pessoas que seriam incapazes de cometer uma atrocidade. Até que... Entendeu? Até que ponto? É como assim, eu sou incapaz de tirar a vida de um ser humano, gente. Não mato nem barata, ok? Não mato, nem barata. Tenho pavor. Mas veja, dependendo de uma circunstância, de uma situação onde eu tenha que defender a minha família, aonde eu chegue em um determinado lugar onde um filho meu esteja correndo um risco, e eu tenha a possibilidade de agir em favor do meu filho, de defendê-lo, você acha que eu vou cruzar os braços e vou dizer, não, eu sou calma, eu sou centrada, eu sou uma pessoa espiritual, eu não posso pegar aquela vassoura e tacar na cabeça, eu não posso pegar aquela enxada e tacar... Você acha? Amados, as circunstâncias nos levam a fazer coisas que nós mesmos desconhecemos. E não há controle, sabe? Sabe aquilo que Paulo disse que é uma milícia? Espírito e carne, opostos entre si. No nosso homem interior, nós somos espirituais, nós temos uma natureza divina. Mas no exterior, habita o mal, o diabo. As nossas más ações, os nossos procederes ruins, está na nossa carne. Só que nós sabemos também que todas essas ações refletem uma consequência. Isso a gente já conhece. Mas, amado, por que um mito? Porque nós temos que desconfigurar o que foi criado na nossa mente ao ponto das pessoas falar, não, mas eu estava lá, eu vi. Então, o que foi aquilo que eu vi? Eu vi alguém possuído de demônio. Eu vi alguém se batendo no chão. Eu vi alguém espumando. Eu vi alguém rindo. Eu vi alguém... Amados, a nossa mente... ela é facilmente conduzida. Você já não viu aquelas pessoas que fazem hipnose?
Tem pessoas que pagam fortunas para serem hipnotizados e para serem levados a situações que eles gostariam de lembrar ou de rever ou sei lá do que, não me interessa. Amados, isso é o poder da mente. A mente da gente é muito fértil. Ela começa a produzir um monte de coisas. Você vê, tem pessoas que é magra e se acha gorda. Tem a bulimia. Tem aquele outro nome, dislexia. Você vê, fisicamente você é magro, mas quando você se olha no espelho, a sua mente reflete você como? Enorme, obesa. E aí você começa a ir contra você mesmo. Você come porque o teu corpo precisa de comida e você mesmo faz com que aquele alimento seja expelido, seja posto para fora, porque você não quer comer para não engordar. Isso é produzido por quem? Pela sua mente. As pessoas estão falando para você, cara, você tá magra. Não, você tá bem. Não tô. Olha só isso, eu estou enorme. Eu estou acima do peso e a pessoa desse tamanho. Pessoas que são internadas, amados, entre a vida e a morte, só pele e osso. E falam com a sua boca que está gorda. A mente. A mente trabalha, amado, demais. E quando você é induzido a alguma coisa, agora eu volto para a religiosidade, de que você não é capaz de fazer aquilo e que um ser toma conta de você, para que você então faça aquilo, amados, é triste. Porque você acredita que você tem um demônio que se manifesta, que dá gargalhada, que se bate, que se joga no chão, que agride o outro, que mata o outro, que tira a vida do próximo, porque é um demônio. Queridos, nós precisamos ter esse equilíbrio. Sabe, nós precisamos dividir, igual eu já falei, né? Eu bato sempre nisso, porque eu acredito que se nós compreendermos isso, a gente consegue lidar melhor com as nossas naturezas, com o nosso eu interior e exterior. É muito complicado mesmo, quando nós temos que lidar com pessoas que não têm a sua mente centrada ou que são levadas por outras coisas. Então você entra num lugar buscando, sabe, um refrigério, buscando algo de Deus que te preencha. Perdão. Buscando algo de Deus que te preencha e lá pelas tantas você é endemoniado, você está caído no chão. Porque alguém está lhe falando que está vendo isso, que está vendo aquilo, que está vendo o seu problema, que sabe, que está assim, que está assado, e começa a te girar, e começa a colocar a mão na tua cabeça. Essas induções, essas falas, sabe, vão induzindo a sua mente a acreditar que realmente você está possuído. E a pessoa, não, mas eu tenho certeza que eu vi a minha irmã pegando o demônio. Não que a minha irmã pega demônio lá na minha casa. Não que o meu irmão é endemoniado sim, o pastor bota a mão na cabeça dele e ele cai. Tudo isso, amado, é indução. É como eu falei há pouco do hipnotismo, como eu falei da bulimia, sabe? Daquela sensação de que você está gorda, obesa, quando na verdade você está pele e osso, mas a sua mente reproduz uma imagem torcida a seu respeito. Então você começa a acreditar naquilo e fazer coisas contra você mesmo. Isso aí sim é o diabo. Somos nós, a nossa mente. Que se você não souber dominar, se você não souber dosar, se você não tiver equilíbrio, se você não se render ao seu corpo ser totalmente revestido de Cristo, amado, são tendências. São maneiras que você encontra de fugir de você mesmo, da sua responsabilidade, das suas ações. Vamos entender uma coisa? Vamos ler? Porque eu acho que Paulo coloca muito bem. Nós colocamos, né? Quando nós falamos, a gente começa a falar, é verdade. Olha, Jaque tem razão, a Cirlei tem razão, sabe? O irmão Geraldo tem razão. Entendeu? Agora a gente vai conferir aqui. Vamos ler um pouquinho para que a palavra fale por si, sabe? Porque às vezes a gente começa a querer achar muita coisa a respeito do que as pessoas falam e nesse caminho as pessoas vão se perdendo.
Olha só, o que diz Romanos 7, Paulo falando aos Romanos, olha isso. No capítulo 7, a partir do versículo 14. Se você quiser ler todo ele, você vai entender melhor. É porque aqui já vai ficar extenso demais. Mas vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que é o mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, disse Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que pecado é esse? O diabo. Infligir as leis de Deus, ir contra aquilo que é de Deus. Sabe essas duas naturezas? Que a gente vai esbarrar para a vida inteira, porque a gente não acostuma a lidar. Parece que tem hora que a gente perde o controle, que a gente perde o freio, a gente fica desequilibrado. E aí a gente age, e depois a gente não quer agir. É igual Paulo falou, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não. Sabe? É como se a gente estivesse sempre andando na contramão, do lado oposto. É como se as coisas, sabe, funcionassem de uma maneira contrária ao homem interior. E é isso. É por isso que a gente esbarra em equilíbrio, em moderação, em domínio próprio, que Paulo vem ensinando como dominar esses anseios, esses instintos, sabe? Essa vontade que está em nós, no nosso homem mau, no diabo, sabe? Na nossa carne, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no fazer. Existem pessoas, amados, que levam uma vida inteira com guerras. Não, eu tenho problema espiritual. Como assim? Não, eu tenho problema espiritual. De repente está tudo bem, daqui a pouco está tudo mal, eu começo a entrar em crise comigo mesma, eu começo a não sei o que, não sei o que, ela sabe? Deixa esse mal crescer e abafa o bem, que é a graça, que é a palavra que edifica e que dá herança. Essa herança, amada, é um direito nosso, mas nós precisamos estar prontos, receptíveis para isso. Nós não podemos agir sem responsabilidade, sem compromisso com esse conhecimento que chegou até nós. Nós temos um conhecimento e ele tem que ser posto em prática. O mal está em nós. O mal, vocês dizem que o diabo não existe. Como assim o diabo não existe? Ninguém nunca disse que o diabo não existe. Nós só mostramos quem é o diabo, sabe? A gente vai desconfigurar aquilo que implantaram na tua mente por uma vida inteira, dizendo que não é você que faz, que não foi você que agiu, que não foi você que traiu, que não foi você que roubou, que não foi você que matou, que você não fez nada disso, e sim um ser mitológico, um mito que se apossou de você para que você então fizesse. Nós estamos desconfigurando isso, nós estamos tirando isso da tua mente aos poucos, com paciência, amados.
Eu acho que o tempo da maturidade é bom e ele é importante. Eu já conheço pessoas que falam assim, Jaque, a minha carne, tropecei. A minha carne fez com que eu fizesse tais coisas que desagradam o Espírito. Isso é maturidade. Você admitir que foi você que fez com o seu corpo, com os seus membros, como Paulo disse, que encontra o mal em seus membros. Quando você admite isso, amados, você está se curando. Primeiro que você começa a se conhecer como filho, e como filho você tem debilidades, eu tenho debilidades, e você começa então a reconhecer a tua natureza divina, que te convence do pecado, que são as nossas ações, para que você não pratique mais. Para que você então coloque a sua mente em ordem, comece a ver no espelho o reflexo do próprio Deus em nós e mudamos então as nossas ações. Agora, esse mito, para mim, sério, já tá cômico isso. Já virou, sabe, piada, já não dá mais. Às vezes eu passo em alguns determinados lugares que eu vejo umas falas, umas coisas, aquilo ali já me causa, sabe? Falo, cara, já não dá mais, pleno século XXI, sabe? Você ainda tá acreditando na bruxa, sabe? No lobo mau, no bicho-papão, sabe? No fantasma, todo de branco, com aqueles furinhos assim, sabe? Amados, eu acho que é tempo de crescer. Aliás, já passou. Quando as pessoas vêm falar de mim, sabe? Não, irmã, mas é que você não entende, mas a experiência é minha, ok. Cada um com as suas experiências e eu não estou aqui para questioná-las. Eu só estou aqui para lhe explicar o que está escrito no Evangelho. Se você prefere viver um conto, ok. Se faz bem para você acreditar, ok. Mas eu estou aqui para lhe passar aquilo que por meio do Evangelho nos é dado. Sabedoria, sabe? Maturidade, crescimento. E eu acho que é um tempo determinado. Se permita crescer, sabe? Não fique agarrado aí a algo que não te faz andar, não te faz avançar para o que é perfeito, porque você preferiu acreditar em algo que te disseram não sei quanto tempo atrás, e hoje você está lendo comigo, você está conferindo na palavra e você não dá crédito. Porque é muito mais fácil dar crédito ao que alguém fala a respeito das tuas ações, te isentando de culpa, sabe, do que assumindo as tuas debilidades, as tuas duas personalidades, os teus dois eus. Então, amados, é necessário que o diabo, que esse mito seja colocado às claras. O diabo é um ser, como eu disse lá no início, ser humano. Ele está na nossa humanidade, na nossa existência, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Esse é o diabo. Esse mito de que é um ser que se apodera de você para que você tenha ações mais, você acredita se quiser, o Evangelho não diz isso. As pessoas falam, mas com base em quê? Ah, no endemoniado de Gadareno, nananã, tiruru, porque a mulher, porque disse que a minha filha está possessa de demônios, que não sei o que, pererê, tiruru. Vá lá, leia direitinho, veja o que é aquilo, peça sabedoria a Deus, amados. A lei, ela era cheia de rituais, cheia de mitos, sabe? Até o falar era por parábolas. Ninguém poderia nem falar claramente às pessoas, porque poderiam até morrer. A lei, ela era de condenação e morte. Hoje a graça veio tirar essa cortina, abrir, sabe? Te trazer paz, equilíbrio, discernimento a respeito daquilo que você lê, para que você compreenda exatamente o que está sendo lido. O que está sendo escrito, para quem foi, como foi, que relato foi aquele. Amados, nós não podemos mais ficar nos prendendo ao primeiro século cristão, quando hoje a maturidade que chegou até nós, a graça de Deus, como revelação,
desconfigurou, descortinou, tirou o véu. Sabe, cara, para com isso. A culpa é sua, a carne é sua. Não, mas eu não queria, eu juro que eu não queria trair a minha mulher. Você sabe, eu olhei e falei, que isso, eu amo a minha esposa, eu falo pra ela todos os dias, mas trair. Só pode ter sido o diabo. E foi. Só que foi o diabo da tua carne, foi o teu eu exterior, foi as concupiscências, as paixões carnais que te levaram a isso, sabe? Foi a sedução. Você se deixou dominar pela sedução, pela paixão lascívia. A paixão lascívia tomou conta de você ao ponto de você esquecer quem você é. Esquecer a sua esposa, a sua família e cometer isso. Agora você quer se isentar de culpa, isentar de culpa. Sabe? Falar, foi o diabo, eu juro que eu não queria. Não, você quis, você fez. Sabe? Foi você mesmo. Foi o fulaninho, foi a fulaninha. Não foi esse mito, o diabo que entrou em você e fez você proceder dessa forma. Foi você. Agora, a graça, ela é o quê? Educadora. Aceite essa educação. Aceita essa exortação. Aceite a graça como algo que está entrando para modificar você, para ensinar você a falar com você, para ensinar você a dizer não a você, às suas paixões, aos seus desejos. Amados, ou você, eu, todos nós, começamos a levar as coisas a sério, ou a gente vai viver como meninos, sendo disciplinados. Sabe aquele tapinha no bumbum? Chega, né? O tempo da mamadeira já acabou. Sabe? A papinha amassadinha porque você não tinha dente para mastigar, já passou. Sabe aquele suquinho peneirado se não engasgava? Cara, pelo amor de Deus. Cresça e apareça. Coloque para fora o teu homem interior. Faça com que as pessoas vejam você com uma natureza equilibrada. Não, eu tenho, tá? Minha natureza humana ela é terrível. Você nem imagina o que ela pode fazer e nem eu. Mas ela está submetido a mim. Eu tenho domínio sobre ela porque a graça de Deus me educou para isso. Eu digo não a minhas paixões lascívia porque a graça de Deus me educou para isso. E esse equilíbrio que hoje eu tenho, eu vivo em Deus, com o equilíbrio da sã doutrina, da graça. É ela que faz essa transformação. Mas você tem que deixar a sua mente abrir e parar de ser menino e colocar a culpa onde não existe. Você tem que deixar de ser menino e começar a admitir que você precisa se educar. Diga não a você, porque isso é graça, isso é favor de Deus. E se você quiser sempre usar fraldas, você vai ter sempre que depender de outros para lhe fazer a higiene. Para estar sempre limpando o bebezinho, sabe? Sempre dando banhozinho, passando talquinho, porque o bebê não quer crescer. Não. Nós somos o que somos pela graça. Admitimos nossas debilidades. Admitimos quem somos nesse homem, nesses membros que estão ali atuando contra a natureza de Deus. Mas nós hoje, amados, estamos ouvindo palavras que é bom para o nosso crescimento. E o meu desejo é que essa palavra entre, penetre profundamente em nós. Porque eu acredito que vai ficar melhor viver. Vai ficar melhor a convivência conosco. Porque a maior acusação, a maior condenação é nossa mesmo, na nossa mente. Sabe? É fazer aquilo que não quer por indução, por coação e depois falar, nossa, e ficar essa culpa, sabe, em nós. Se livre disso. Admita quem você é em Cristo. Viva como filho, como herdeiro. Viva como um homem em Cristo, como uma mulher em Cristo. E aí você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Assim é? Assim eu creio. E é assim, ó, esmurrando o nosso corpo.
é reduzindo ele à escravidão da lei de Cristo. É que a gente cresce em conhecimento, em sabedoria e em domínio próprio. Seja totalmente possuído de domínio próprio, de mansidão, de equilíbrio, de boas ações. A tua carne, ela não produz bem nenhum. Mas agora, com o conhecimento da graça, agora com a sabedoria de Deus, com a mente de Deus ativada em ti, você vai dominar sobre tudo, querido. Você vai ter êxito. Você vai sair dessa. Nada de escravidão na carne. Nós somos escravos da lei de Deus. A lei da carne, nós colocamos ela no seu devido lugar. Carne no lugar de carne. E o Espírito dominando tudo em nós. Pela palavra que tem esse poder. Amém? Assim é, eu creio, eu recebo para nós. Desfrute dessa sabedoria, desse conhecimento e viva como um eleito, como uma eleita de Cristo. Amém?